Fala pessoal, dando sequência aqui no podcast com o nosso amigo Zé Corte. Mais uma vez, obrigado. A gente vai falar de conteúdo bem técnico, então espero que vocês gostam. Eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente compartilhar com o pessoal, seja ele de manejo, seja ele parte sustentável, parte biológica, que vem bem forte. Só que antes de começar, Zé, gostaria de presenteá-lo com uma parceira nossa, a Choco Delícia. Muito obrigado. Sou suspeita a dizer, mas eu amo doce e é bacana. Ela fica sediada em Pitangueiras. Maravilha. Assim, para tomar um cafezinho, comer um lanchinho, tá show de bola. Que Beleza? bom, Pedro. Obrigado. Além de ter a oportunidade de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos e sair com um presente em um doce, maravilhoso, não tem preço. Obrigado. Espero que eu não erre a mão. Não, agradeço a Choco Delícia e pelo apoio que ela tá dando pelo teu podcast aí também, com certeza. Show de bola. Tamo Muito junto. obrigado. Tamo junto. Aí, Zé, só aproveitando, é lançamento. Então, assim, você já tá sendo privilegiado duas vezes, né? Que bacana. Eu sou o test drive aqui da... Que maravilha. Show de bola. Não, adoro. Isso aqui já tem endereço certo, tá? A minha Flávia com certeza adora brownie. Eu adoro chocolate com castanha. E também um cookie, né? E um dos... Isso, Nossa, o que cookie delícia. também. Né? Obrigado, cara. Obrigado, agradeço a Choco Delícia. E tamo junto. A propaganda já foi boa. E um dos pontos fortes dela também é o cappuccino. Então, assim, também tá sendo presenteado. Espero que você goste. Adoro cappuccino. Bora saborear. Muito obrigado pelo carinho. Show de bola, Zé. Beleza. Ô Zé, então a gente pôde conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, lição de vida. E agora vamos partir para a parte que a gente mais gosta, né? Que é a parte do agro e tudo mais. E começando pelo biológico, Zé. Como surgiu o biológico? Dá uma explanada para nós. Às vezes o pessoal tem uma certa dúvida, receio. Todo mundo acha que biológico é algo disruptivo. Realmente ele é disruptivo, mas ele é muito mais antigo do que a gente imagina. As citações, se você procurar nas IAs, nos Googles, né? Que já na China, nos séculos passados, já liberavam em frutíferas joaninhas. E a joaninha é um grande predador de muitos insetos, né? Pulgão e diversos. Então isso já começou quer dizer, muito mais cedo do que a gente imagina, né? É muito mais antigo, né? E no Brasil, se a gente for ver, o primeiro manejo biológico que surgiu foi a cotésia. Muito bom. Né? A cotésia já está aí perambulando pelo Brasil há mais de, eu não sei falar a data certa, mas muito mais de 40 anos faz. Né? Ela foi introduzida no Brasil, é um manejo que veio de fora. Depois disso veio surgindo o metarrísio, os fungos e as bactérias, né? E algo que veio acrescentar demais, porque a palavra que eu gosto de falar, manejo. Né? Ele vem para imbuir nosso manejo, para nos alicerçar, para sustentar, criar sustentabilidade, a gente conseguir continuar cultivando as plantas. Porque se você parar, a gente mora num lugar tropical. A gente tem atividade intensa das culturas o ano inteiro. Nós não temos a neve dos Estados Unidos e da Europa que dá uma brecada. Não. Então as adversidades aqui são muito maiores. Então cada vez surgem desafios novos. Não só na parte de pragas e doenças, plantas daninhas, né? Próprio cultivo, né? De genética. Tudo que você tem que fazer no Brasil é muito intenso. Você vê, hoje nós produzimos muito mais soja que os americanos, porque a necessidade nos tornou mais fortes. Muito bom, Zé. E um detalhe importante, assim, do biológico é a questão da flexibilidade, do uso, porque o pessoal tinha o hábito de usar o químico. Sim. E a gente sabe que tem todo um cuidado com o biológico. O que você deixa como lição, assim? Sim. Se você pensar, ao mesmo tempo que o biológico é organismo vivo, ele não é. Ele vai se tornar vivo a hora que você vai utilizar, né? Nós temos em biológico, a gente pudesse separar em duas categorias, macrobiológicos e microbiológicos. Os micros são os fungos, as bactérias e os vírus, né? Se esqueci de alguma classe aqui, depois a gente volta a informar. E nós temos os macrobiológicos, que são as cotésias, os parasitoides, né? Que a gente chama. Então, esse realmente está vivo na excelência. Hoje eu trabalho numa empresa que ela produz o tricograma galoi ou tricograma preciosos e ele tem que chegar no cliente e ser aplicado em 2 dias se ele não for armazenado em geladeira. Ele aguenta ali mais 7 dias, mas o ideal é que eu chegue e já armazena. Nós criamos uma logística hoje de entregar semanalmente o cliente, então ele é vivo. Então, junto com o biológico, tem um lado benéfico, porque muitas vezes o cliente trabalhava com químico só, ele acha que o químico é o homem de ferro, né? Que é o Superman do negócio. E não é. O químico tem a qualidade do armazenamento, a qualidade da água que eu vou aplicar, se o pH está certo, se a mistura está certa. Hoje, com o biológico veio, a gente tem tanta informação sobre incompatibilidade de cauda. E, por o biológico ser algo que se acreditava que ele é muito difícil de trabalhar,
criou-se rotinas dentro da empresa de fazer coisas, de práticas melhores, que agregaram em valor de subir a produtividade. Bacana. Se você for pensar nisso, ou de utilizar melhor esses defensivos, né? Não só o biológico, mas o químico. O biológico agregou pro químico. Show. São duas nuances aí totalmente diferentes, né? Porque o pessoal acha que biológico é ecológico, né? Não, é muito mais que isso, a gente poder pensar. Não, muito bom, Zé. E hoje, no seu ponto de vista, quais são os biológicos que são o carro-chefe, pensando especificamente na cana-de-açúcar, o canavial? O primeiro entrada que mais cresceu foi nematicida. Primeiro, pela necessidade. Os nematicidas químicos que a gente tem são muito agressivos à saúde do trabalhador, né? E por incrível que pareça, se eu te fizesse uma pergunta e você não soubesse nada, qual que você acha que tem mais persistência no solo, o químico ou o biológico? Para controlar nematóides. Se eu não soubesse, eu ia falar o químico. E é totalmente ao contrário. A persistência do biológico, o químico na média, o nematicida é o mercado mais aderente hoje, um químico, pelo amor de Deus, não estou falando, os químicos estiveram aí, fizeram o papel deles até agora e continuam fazendo. E a gente vai precisar deles. Mas os biológicos têm uma persistência muito maior no solo, comprovado pelos melhores consultores e pesquisadores que a gente tem no mercado. Muito maior que o químico. Muito bom, Zé. Muito bom. E qual outro que você deixa? Hoje, se a gente for pensar, Pedro, primeiro assim, vamos dar uma voltinha. O biológico é muito mais proteção de plantas, né? Quando eu coloco um organismo diferente na planta, a planta com biológico, ela libera metabólitos que expressam em produtividade e proteção. O próprio organismo que eu estou colocando ali, né, a cepa que eu estou colocando, pode liberar. Nem todos os biológicos são iguais, né? Tem especificidade. Às vezes eu tenho um bacillus que vai no solo, eu tenho um bacillus que vai na folha. Eles se comportam de maneira diferente em ambientes diferentes. E eles liberam metabólitos diferentes. E não por ser bacilos, todos vão controlar a doença ou todos vão controlar nematóides. É um lado muito específico e muito complexo, que é muito bom. Essa diversidade nos trouxe ferramentas valiosas. Por exemplo, eu coloco um Bacillus púmilus na folha para proteger contra a ferrugem ou doenças, né? Ou a famosa murcha, que a gente pode falar um pouquinho na sequência. Acho que eu estou aprendendo muito com isso, porque é uma necessidade, uma dor que a gente está. A hora que eu coloco esse organismo na folha, a planta sente a presença de algo diferente e ela libera metabólicos benéficos de defesa e produtividade. Quando eu falei que nós trabalhamos num universo tropical de dificuldade, quando veio a ferrugem asiática da soja, nós subimos a produtividade. Pô, vai acabar com a soja do Brasil. Que nada, subiu. Soja antes era 50, 55, aí falava lá do Mato Grosso do Norte, onde eu trabalhei, a turma dos 60. Porque o clima lá era muito mais propício, né? E o ciclo propiciava. Mas a hora que veio a ferrugem, cara, que era uma dor, a produtividade subiu, porque começou a ter folhas limpas. Né? Um sábio pesquisador, Dirceu Gassen, falava plantas por metro, né, para espaçamento certo, e me dê folhas verdes até a fase final de senescência. A planta respira, a folha é só um painel solar. E o biológico veio contribuir muito com isso, né, falando paralelo. Muito bom, Zé. E a gente vê também dessa mudança do químico para o biológico, o sistema de aplicação. Mudou alguma coisa, Zé, no seu ponto de vista? É o mesmo cuidado, é a mesma tecnologia de aplicação. Hoje, o advento, vieram empresas muito boas, né? E hoje, para você ter uma ideia, a gente tem tecnologia cosmética, né? Que as mulheres usam, né? E os homens aderiram muito, né? Que o mercado mais crescente de cosmético hoje não é nem das mulheres, é dos homens. Isso é algo que eu li, tá? Não sou tão metrosexual assim. Mas tento me cuidar, né? Eu tenho uma grande mulher lá que cuida de mim. Mas hoje você tem tecnologias cosméticas que você coloca no produto formulado. Então antes você lavava o metarriso, isso é uma história legal, vale a pena contar. A usina produziu fungo metarriso para combater cigarrinha, né, das raízes. E aí você pensa, o fungo metarriso, biologicamente ele é hidrofóbico. Ou seja, não mistura em água. Por quê? A principal barreira que ele tem é a espuma da cigarrinha e o tegumento úmido da cigarrinha. Se ele for hidrofóbico, ele vai se perdendo por ali. Perdão. Se ele misturar em água, ao contrário, ele vai se perdendo. Ele hidrofóbico, ele chega no inseto, arranha o inseto, parasita o inseto e mata o inseto. Como eu vou pegar um produto hidrofóbico,
formulá-lo e solubilizá-lo e sem perder as características. Conseguiram fazer. Mas isso todo, o lado da cosmética, da química, da boa formulação. Hoje a gente pode dizer que nós estamos no universo de qualidade dos biológicos. Se você tiver a oportunidade de visitar uma boa empresa de biológicos, você vai ver que o cuidado que tem ali para produzir, chegar ao produto final e ver agregar. Os químicos já fazem isso há muito tempo. Os biológicos hoje têm uma tecnologia em cima que traz, além de uma facilidade na operação, um resultado melhor de performance no campo de proteger a planta. E outra grande vantagem, toxicologicamente, o biológico praticamente é zero. Você dificilmente vai ver alguém falar que se intoxicou com biológicos. E resistência de pragas ou doenças, não tem historicamente nenhum. Então o manejo biológico ele veio agregar demais hoje. Muito bom. Pra gente, em muito sentido. Ele é agregador, ele não é divisor. Muito bom, Zé. E a gente vê também, essa é até do dia a dia, né? Que o pessoal tem esse paradigma, né? Ah, o biológico veio para tomar o espaço do químico. No seu ponto de vista, qual forma que ele vem? Vem para ajudar, para agregar? Porque tem pessoas que falam, pô, veio o biológico, esquece o químico. O que você tem a dizer, Zé? Cara, de maneira alguma. Nós vamos precisar dos dois. Mais uma vez, a palavra manejo. Como eu vou manejar? Você tem hoje, em soja, por exemplo, para combater ferrugem, a mistura de um Bacillus pulmonus com uma carboxamida, um triazol, para proteger a doença. Porque o químico, se eu usar de maneira intensa, ele age naquele sítio específico, uma hora, toda vez que eu fizer um combate na lavoura a pragas e doenças, naturalmente já nascem indivíduos resistentes. Se eu uso aquele mesmo princípio ativo consecutivamente ao passar dos anos, hoje você já tem o caruru resistente, o amargoso resistente, a buva, né? Então o biológico não tem caso de resistência, primeiro ponto. Segundo, o salvo específico, os produtos de multissítio químico, né? Que agem em vários sítios, né? Posso citar até 3 exemplos muito legais, que é mancozeb, cobre e clorotalonil. Clorotalonil, olha, enrolei a palavra falar, né? É um trava-língua. São produtos fungicidas que agem em vários sítios. Dificilmente você tem histórico resistente. Cobre é a fungicida mais antiga que a gente tem e bactericida. Olha aí. E é químico, né? E tá aí. Aí eu coloco um biológico no meio, multissítio, que agrega, e eu vou conseguir ter... Pensa bem, a indústria química não consegue lançar ativos todo ano. Não. Chega uma hora, eu tenho percevejo resistente lá. O problema de doença é tão sério hoje que o pessoal começou a busca pelo percevejo. Já tem hoje parasitóides de alta eficiência em percevejo. Euquistozelos, né, que é o percevejo marrom. A dificuldade hoje do biológico, simplesmente eu pego aquele organismo na natureza e vou trazer para o laboratório, eu tenho que imitar ou melhorar o jeito de produzi-lo. Então esse é o grande desafio. Entendi. Né, do biológico. Muitas vezes o químico, tem alguns produtos químicos que são imitação de organismos vegetais, né, de algum produto que uma planta libera lá, eles copiam, né, e fazem isso sinteticamente, que é a maneira, não que seja mais fácil, mas é um caminho mais certo do que você acertar com biológico de primeiro. Nós temos um nematóide patogênico hoje para controle de esfenófilos leves, né, e pão de galinha, migdolos, e ele come qualquer larva que ele encontrar no solo, que é a empresa que eu estou hoje, demorou 20 anos trabalhando na formulação dele. É chão, hein? E a formulação confere a melhor performance, né? Então hoje o biológico agrega em muitos sentidos, e principalmente no manejo. Não, bacana. De pragas, doenças. Ainda não se tem bioherbicidas, é um futuro próximo. Já tem resultados promissores em buva, amargoso, que são plantas deficientes, porque a maior cultura do Brasil é soja, né? Sim. Necessidade de o plantio direto e essa maneira, porque veio o plantio direto, o uso de glifosato intenso, você selecionou plantas, né? Um bioherbicida vindo aí. Isso vem para contribuir com o manejo. Muito bom. E ajudar na sustentabilidade também, né? Com certeza, Pedro. Muito bom, Zé. Isso acho que é uma grande pegada que a gente vem, que a gente não pode abrir mão, não é um caminho sem volta. Não, show de bola. E até quando a gente fala de biológico, né, a gente tem certeza, você que está no ramo há mais tempo e acompanha a produtividade e tudo mais, em cima de todos os levantamentos, a aplicação que foi feito, tem quantos % assim, de ganho em produção com o uso dos biológicos? Tá, primeiro ponto, eu sou novo,
no mercado de biológicos. Mas sou mais antigo no mercado de proteção de plantas, né? Como eu falei lá na primeira entrevista que a gente fez, que o ato da curiosidade te faz grande, um profissional diferente. Eu sempre fui muito curioso. Eu não trabalho com biológico, mas eu tenho que começar a sempre entender. E na empresa que eu trabalhei anteriormente, começou-se a introdução do biológico. Fui conhecendo. Então, quando eu entrei, cara, parece que eu tô há 3 anos e meio, mas que eu tô lá faz 30 anos. É muito intenso. Ô Zé, e a gente vê a questão do biológico, né? Ele vem crescendo, né? Eu não lembro de cor, mas é 33% que vem essa crescente anual dos biológicos. A média do Brasil cresce 33% ao ano. Muito bom, Zé. E com isso, eu tenho certeza que agrega na produtividade dos canaviais. Cerca de quantos por cento, mais ou menos, Zé? Bom, acho que, recapitulando o que eu falei, primeiro, o biológico é muito mais que proteção de planta. Se a gente dá números, 5%, 6%, isso é relativo, né? Porque depende, 50% do que eu dependo é água. Sim. Mas assim, do fato do biológico incentivar a planta a produzir metabólitos, muitas vezes a gente coloca no suco plantio um nematicida, ou fungicida e uma bactéria. E essa bactéria é uma bactéria fungicida e outra bactéria para absorver nitrogênio e para controlar a nematóide de doença. E a gente coloca de uma área não tratada com nada. E você vai na área comparando e tem um incremento de 15%. E não acha um nematóide, não acha uma planta doente. Mas por que produziu 15% a mais? A gente tem muito para descobrir. Acho que a grande pegada da indústria é isolar esses metabólitos que o agente biológico, né, tá colocando ali no ambiente e o que ele faz a planta liberar. Porque se eu descobrir isolar esses metabólitos, que são complexos voláteis, eu vou ganhar tempo. E eu vou colocar nas fases corretas da necessidade da cultura. Na cana, né, nós temos o período de verão, temos inverno, temos primavera. Aí o que eu vou fazer nessa planta na primavera para ela se tornar resiliente, perder o mínimo possível para chegar no verão e estar apta a crescer e transformar a maior quantidade que ela puder de luz em açúcar por hectare. Muito né? bom. Isso seria. Então, o grande benefício do biológico, além do que o principal objetivo é proteger a planta contra nematóides, fungos e doenças, né, e pragas, é a parte de metabólitos que ela pode fazer e substâncias, que é a grande busca. Já se conhece muitos, mas como isolar isso? Algumas pessoas estão falando de metabólitos, mas ele não fala qual é, o que tem, e fala, meu produto, todos os produtos vão produzir metabólitos, só que é de maneira... São ganhos indiretos. Talvez esteja até errado, mas para entender mais fácil é isso. Não, show de bola. Né? E a grande busca, Pedro, a gente for pensar, que ano foi igual desde que você está lá na empresa que você está hoje? Foi igual de produtividade, de clima, de tudo? Nossa, há 9 anos que eu tô lá, acho que peguei 2 anos bom mesmo de produção, que atingiu os 3 dígitos e tudo mais. Se a gente for pensar, né, vamos ser bairrista, falar de cana-de-açúcar, né, que é o grande universo que a gente trabalha hoje. A gente tem um grande desafio de produzir plantas resilientes, né? Sim. Sim, que elas percam menos ou que ela expresse o maior potencial produtivo, né? E o manejo hoje, a busca, né, a gente vê muitas vezes a operação atropelar o processo. Eu não queria ser nem generalista e nem atacar nenhum lado específico, mas você vê a operação atropelar os processos. E a gente vê que as usinas campeãs, produtores de alta produtividade que tem hoje, muita gente acima dos 3 dígitos e muita gente acima de 6 cortes, né? São o quê? Fazendo a prática certa. E uma das práticas certas que essas pessoas fazem é melhorar para baixo. Né? O professor André Ott da Exalc lá fala muito forte, que a gente conhece muito para cima, mas não conhece nem minimamente, eu não lembro a percentagem, para baixo. O quanto a gente tem para descobrir no solo, que é a maior fraca, né? E a gente pensar, a floresta, você aduba a floresta? Não. E ela é resiliente, bonita e frondosa, né? A gente vê os Tem um vigor incrível. Maravilhoso, né? E ela se regenera, ela vive dela mesma ali, né? Tem muito paradigma errado quanto a isso, né? Mas a gente tem que pensar, não que eu vou produzir solo de floresta, mas quanto resiliente eu vou deixar essa cana. O que eu tenho que fazer antes na implantação. Os biológicos têm agregado muito nisso hoje, para melhorar. Bom, eu tenho que ter raiz, para ter plantas fortes e resistentes,
Chega no período seco, nós estamos com escassez de chuva, mas se você for pensar, nós temos um solo úmido para baixo. E se eu tirar principalmente os dois principais fatores de impedimento de crescimento radicular, que é a química, que é a saturação de cálcio, alumínio, silício no solo, enxofre, e a restrição física, que é as compactações. Os velhos canassauros acreditam muito hoje só na subsolagem, né? E você vê que acho que nenhuma prática absoluta, ela dá certo em todo lugar. O que é melhor para você, muitas vezes não é melhor para mim. É o lado específico, mas a gente vê práticas hoje que você consegue tirar esse caráter impeditivo de físico e já fazer boas raízes fortes para baixo. Se eu tenho raiz forte para baixo, certamente eu vou ter uma planta mais resiliente em cima, né? Não, muito bom. E vai de encontro com a palavra resiliência que a gente vem usando ela. Muito. Né? Ô Zé, um ponto importante também que você citou, na região a gente vem sofrendo, que a gente sabe que o biológico ele vem para agregar na questão do controle, né? Seja doença, praga. E na região nossa de Ribeirão Preto a gente sofre muito com o esfenófilo, né? E a gente vê que ele vem retomando. E você até citou um produto que ajuda nesse cuidado com o esfenófilo. Qual que seria mesmo? É o nematóide entomopatogênico, né? É o Sternenema carpuxicae. Eu acho que eu estou falando errado aqui, porque toda vez... Mas é um Sternenema. E ele veio muito agregar, porque a grande dificuldade do esfenófilo é onde está. O esfenófilo não é uma praga de solo, ele é de touceira. E o que eu tenho que fazer? Ou colocar naquele monte de líquido com vinhaça, que nos dá um bom resultado, ou cortar a soqueira. Mas só que o que esse Sternenema faz? Ele realmente é um hunter, né? Falando no inglês bonito, e é um caçador. A partir do momento que eu dou condições corretas dele chegar na planta, ali, na touceira de cana, ele vai procurar as galerias da praga e ele vai, sem como ele sentisse o cheiro, ele é um caçador. E qual que é o grande objetivo dele? Achar um inseto, uma larva, um adulto ou uma pupa. Isso é a grande vantagem dela em relação ao que tem no mercado, ele pega a larva, pupa e adulto. Basta um nematóide para parasitar o inseto e matá-lo, e basta outro para ele encontrar e acasalar. Esse produto a gente coloca 4,4 bilhões de nematóides por hectare. Se 10% desses indivíduos que a gente colocar ali sobreviverem, é a chance. Até na unidade que você trabalha, nós acabamos de achar uma cana-planta com 560 dias de aplicado e insetos parasitados por esse nematóide. A indústria que eu trabalho demorou 20 anos para chegar na formulação correta. Nós temos no Brasil um outro produto, mas o problema dele não é que o nematóide não é eficaz, ele não tem a formulação eficaz. Porque tem que chegar vivo para você aplicar. Esse produto eu armazeno ele de 4 a 8 graus, eu tenho que resfriá-lo e não congelá-lo. Eu tenho que levar no campo onde ele fique armazenado sem misturar numa temperatura de no máximo 26 graus, numa caixa térmica com gelox, né, que a gente chama, que é aquele gelo reciclado. E ele tem que sobreviver na cauda, e eu tenho que ter uma cauda aí de mais ou menos até 36 graus. Então são muitos desafios. E a gente tem uma parceria com o cliente desenvolvido equipamentos, porque isso não está pronto no mercado também. É outra coisa que eu aprendi muito, porque você tinha que ser criativo. Isso. E graças a Deus o time que nós formamos lá entre cliente e Coopert, falei empresa que eu estou trabalhando aqui, mas acho que vale muito a pena, tem que falar mesmo, que é realmente a empresa que foi toda disruptiva com isso em muita coisa no Brasil. Mas a gente, entre empresa, cliente e o produtor de máquinas, a gente conseguiu achar um equipamento muito bom, que acho que não para a evolução dele, mas a gente consegue ter esses nematóides vivos procurando inseto. Bacana, Zé. Melhorando a tecnologia. E hoje esse produto tem em torno de quantos % de controle? A gente... O controle de esfenófilo é algo assim que, se a gente colocar 10 pesquisadores aqui, cara, vai dar uma polêmica danada. Cada um tem uma fala. O toco atacado não é a principal referência, nem o nível de controle, mas de quantos perfis eu consigo salvar por metro para ter eficiência. Se a gente pensar, se eu conseguir salvar um perfil a mais por metro, quanto representa a produtividade de cana por ano? Já parou para fazer essa conta? Não. Uma conta de padeira, um perfil médio a mais ou menos 1,2, 1,4 quilos, né, que eu posso dizer, que é um colmo inteiro de cana. E se a gente tem 6.667 metros lineares, eu tenho quase 10 toneladas a mais por ter um perfil a mais. E é o produto que está conseguindo preservar mais perfis por metro. Toco atacado, que a gente ouve muito falar do esfenófilo, né? Porcentagem de toco atacado é dúbio, porque depende do avaliador. Se ele pegar um pouco de toco atacado da safra antiga, a análise não é correta, né?
O bom seria se a gente pudesse analisar esse fenófilo no momento igual a gente faz a broca, início final de broca. Eu palitar a cana e pegar só os colmos, os tocos dos colmos da safra. Eu faço isso pós a colheita porque o levantamento desse fenófilo é mais demorado. E não é seguro para o trabalhador ele ficar na linha de colheita de cana. O da broca é fácil, né? Ele pega o eito, deita, racha a cana, né? E a gente está aproveitando até para fazer a avaliação de murcha hoje também, nesse mesmo metodologia. Mas hoje é o produto que confere a maior sobrevivência de perfilhos por metro. Então ele tem conseguido um índice de produtividade e se ele está... Basta ele achar comida, ele perpetua no solo. Se ele está achando esse produto parasitário, ele está controlando. Bacana. E a durabilidade deles no solo? Eu sei que depende dele achar comida e tudo mais, mas... Não tem um número real, porque depende muito. É bem relativo. O que a nossa grata surpresa é que ele é muito mais resiliente do que a gente imaginava. Muito bom. Eu só tenho 2 gargalos nele. O armazenamento e o cuidado da aplicação. Show. E a cauda ali. Uma vez que ele caiu na touceira de cana, ele faz o papel dele. Muito bom. Claro, não vão bater no peito para dizer que achamos a solução, né, a caixa de Pandora pro negócio ali, mas não é. E realmente ele está sendo muito mais eficiente. Né? E ele cai a aderência. Eu tive no evento do Canabil ali no IAC e várias pessoas falaram do nematóide antipatogênico. E todos eles, ou consultores de clientes de alta produtividade ou produtor de alta produtividade, que ele entrou no manejo dele. Muito bom. Ô Zé, e um outro ponto importante que você até comentou, participou de congresso, sempre adquirindo conhecimento, que isso é importante, né? Que a gente está sempre num ciclo de aprendizado. Explica para nós, até para efeito de meu conhecimento, sobre a murcha. Tá, quer dizer, eu sou um curioso da murcha, eu estou aprendendo e cada vez que eu estudo um pouquinho mais, eu vejo que eu tenho que aprender mais. Se a gente voltar um pouco para trás, o problema da murcha era resumido tudo em coletótico. E tudo era coletótico. Aí foi descobrir que a murcha é um complexo de 3 fungos, né? Fusário, pleucita e coletótico. Eles causam o mesmo prejuízo e agem um pouquinho diferente um do outro na maneira. E quem que está salvando, mais uma vez, e melhorando o sistema? Nós não temos o furo da bala, assim, vou retificar. Nós não temos a bala de prata para murcha, mas já encontramos hoje o melhor manejo. Mas já se sabe que em 9005, por exemplo, tudo que você fizer para murcha, nada serve. Então, como nós tivemos um advento da ferrugem laranja lá atrás, que acabou com a 3250, que é umas variedades flexíveis de corte alto TH, né? Toneladas de açúcar por hectare. Se a gente aprendesse a manejar melhor os fungicidas, talvez estaríamos com uma variedade hoje ainda. A soja, por exemplo, a gente tem que fazer o parênteses com a soja, que a soja hoje no Brasil ela é o carro-chefe. Extrapola, não dá para fazer tudo que faz em cana lá, mas é importante que o produtor de soja, quando até no congresso o pessoal comentou, falou, o cara produz, consegue ganhar duas sacas mais de soja, ele solta rojão. A gente tá perdendo 10 toneladas no campo e é seca, é praga, acho que tem muita coisa pra gente fazer e melhorar o manejo. Sim. E a murcha é o seguinte, primeiro ponto, se eu não tiver uma planta forte, com raiz forte, resiliente, ela vai estar mais suscetível à murcha. Segundo, a variedade alocada no local certo, tá? No ambiente correto. Primordial, o manejo de corte. Nós temos relatos de clientes que fizeram um bom manejo da murcha com produtos, né? Biológicos e químicos, os 2 produtos funcionam bem, mas que eles cortaram a cana com 40% de intensidade de doença, só que não afetou nada a produtividade. Por quê? Ele cortou na hora certa. Se eu fizer todo o bom manejo para murcha e o corte dessa variedade, 6928, por exemplo, vou dar um exemplo, tem que citar, tem que cortar até julho, né? Isso, ela é precoce. Se eu colher em outubro, certamente eu manejei tudo, a murcha vai me... E ela é muito suscetível à murcha. E tem um pesquisador, acho que vale a pena citar o nome, eu aprendo muito com ele, 2, aliás, né? Sobre essa doença, que é o Guilherme Lacava e o João Ulisses. E o João estuda coletótico de maneira individual, porque ele foi montar uma consultoria de cana e ele ia nas empresas, ninguém queria gastar dinheiro com coletótico. Por quê? A empresa vai investir dinheiro onde ela tem uma oportunidade de mercado. Quanto cada real que eu ponho, quanto eu vai ter de volta. O famoso ROI, né? Isso. Então aí é fato. Nós vemos no mundo capitalista, não tem jeito. A gente cultiva a cana porque é interessante. A hora que não for mais, vai parar, né?
Porque ele é viável, tem necessidade social, mas tem necessidade financeira também, é resultado financeiro. O João viu que o uso de bacilos lá atrás, só por cortar a soqueira para nematóides, ele via que onde ele usava o bacilos, ele tinha uma menor incidência de coletótico. E ele foi pesquisando. Ele investiu muito dinheiro. Ele botou uma grana, uma cifra fantástica. Se alguém assistir a palestra dele, ele vai falar. Tive a oportunidade de ir lá na propriedade. Ele é consultor e produtor de cana. Muito bom. E realmente é um cara que produz cana em 80% de ambiente DI e F. Ixi. E tá acima do 3 dígitos, eu acho que tá fazendo a coisa certa, né? E no time certo. Com certeza. E ele fala, se eu tiver dinheiro para gastar num só manejo, faço o corte de soqueira com bacilos. E ele isolou todo, tem todos os isolados de bacilos. Ele viu que o melhor é o amilo, segundo estudos dele. Aí você tem amilos diferentes um entre o outro, que é a parte genética, né? O DNA, nem todo amilo liquefácil é igual, tá? No biológico tem essa exceção. Não é porque ele é amilo, é a cepa específica. Aí tem característica diferente. Tricoderma é muito comum isso. Você tem vários tricoderma rasiano, mas a empresa que eu trabalhava descobriu o 306, que o 306 tem a característica de todo entre 5.000 isolados, diferente de todos. Aí esse que eu vou multiplicá-lo, porque ele me confere melhor manejo. Voltando para a murcha, se eu conseguir ter um bom canavial implantado, um bom corte de soqueira, um manejo de corte certo, um bom corte de soqueira com bacilos, partir para aquele manejo foliar também, a gente não está protegendo o bacheiro. Já parou para pensar isso? O bacheiro morre antes com doença. Isso. Se eu conseguir preservar esse bacheiro e der mais 2 entradas com fungicidas, ou seja químico, ou seja biológico, eu com certeza vou conviver com a murcha. Não tem a bala de prata para murcha, mas tem um bom manejo hoje. Porque o principal, a murcha já está aí há anos rondando, ela só entrou porque quando ela foi mais expressiva, 23 para 24, foi? Foi. Onde nós tivemos o verão mais seco dos últimos anos. Tem muito trabalho de murcha que o pessoal não está tendo conclusão agora, porque nós tivemos um verão normal de chuva até abaixo, mas com excelente distribuição, concorda? Sim. Nós estamos com uma soqueira fantástica. A tendência é ter uma boa produtividade de cana ano que vem. Isso, está tendenciando. Com certeza. Eu não vi que os canaviais tão vigorosos em termos de soqueira. Muito bom, Zé. Mas a murcha, isso eu estou dizendo, aprendizados que eu tive. Eu não sou doutor em murcha, tá? Mas eu procuro participar e entender bastante. E eu acho que a palavra manejo e resiliência é a grande busca que a gente tem que ter. E tem muito produto e tem muitas modalidades aí pra gente conseguir fugir desses problemas. Não, bacana. É um tema importante, por isso que foi citado. Eu até agradeço por compartilhar, porque a gente vê que você brilha os olhos quando fala manejo, Zé. E eu, particularmente, sou apaixonado por essa área e que compõe dentro do preparo, plantio, que está tudo relacionado a manejar o solo da forma correta, com o uso de auxílio, seja biológico, químico, com outras atribuições que vai vir, ou operação que vem. Mas, assim, sobre manejo, Zé, dá um parecer para nós, porque é bacana que a gente vê manejar certo, com certeza você vai ter um time certo e que vai dar bons frutos. Mas o que representa o manejo para você? Sim. Vamos dar um breakzinho e começar do zero. 50% da boa produtividade é água, né? Sim. E a gente não controla isso, a não ser que eu instale ali um sistema de irrigação, perfeito? Certo. Mas vamos falar que a grande parte da área cultivada nossa é em sequeiro. E o que eu vou fazer para minimizar todos os problemas que eu tenho, que eu possa fazer dentro da cultura, né? De ter uma boa cultura instalada, né? Que eu faça a minha parte. Então a parte do manejo é nossa. Em cana-de-açúcar, que é onde a gente atua aqui, né? Se eu separar lá pelo menos 20 itens, onde o produto, ele é um deles. Se a gente for para esfenófilos, o produto é um deles. Não adianta nada eu usar o melhor produto se eu não eliminei a soqueira da safra anterior, que é onde tem a maior... Hoje as canas do primeiro corte estão mais infestadas que as canas do primeiro corte. Manejo. Linha de meiose, numa área que eu fiz eliminador de soqueira, eu não consigo eliminar todos os adultos. Para onde que ele vai? Esse adulto. Para meiose. E se você olhar, um filé mignon para ele, não é? Cana vigorosa, maravilhosa, né? Se a gente for lá no rodízio, né? A gente quer a bela e boa picanha, né? É uma picanha para ele, um bife de chouriço. A analogia é válida. E manejar bem a palavra. Todos os meus erros, não era o produto que estava errado.
ele estava sendo manejado errado. Então, não adianta nada eu ter o melhor produto se eu não tiver a ponta de pulverização correta, a gota certa. Eu preciso acertar no alvo, né? E acertar no alvo é com várias operações. Não dá para falar todos aqui de cabeça, mas manejos são várias operações que eu tenho uma planta deixa a planta expressar o maior potencial produtivo da genética que ela tem. Não, muito no ambiente que eu estou cultivando. Eu acho que, resumidamente, seria isso. Então, a pessoa que entende que se eu fazer o melhor do manejo, certamente eu vou ter uma planta que vai resistir maior às intempéries de falta de água, né? Às intempéries do ataque de doença. Sim. E até de pragas. Uma planta mais doente, ela atrai mais pragas e doenças. O Trichoderma galloi, ele parasita os ovos da broca. E como é que ele faz para achar a broca? Você sabe isso? Eu também aprendi agora. A hora que a cana está sendo parasitada pela broca, lá coloca os ovos da broca, ela começa a liberar exudatos que só o galloi sente, ou a natureza sente, e ele vai naquela cana certa. Olha como a natureza é sábia. Né? Incrível, né? Então, se a gente puder manejar corretamente, pelo amor de Deus, não sou o dono da verdade, eu acho que tudo que eu estou falando assim é porque eu sou muito curioso e cheguei até aqui tentando levar para o meu cliente as melhores informações. Não, muito bom, Zé. Né? E até quando a gente cita clientes, né, independente de grande ou pequena escala, vale ressaltar que o complexo, né, a junção de pequenos fornecedores também ajuda na cadeia de produção. E com isso, às vezes, alguns fica meio restritivo, né? Seja de informação, seja, será que eu devo usar? Será que eu não devo usar? E também quebrar esse paradigma, né? E, Zé, o que você tem a dizer para conscientizar os pequenos produtores também, para mudar, virar a chavinha de fato e agregar o uso de produtos, seja biológico, agregar o manejo no dia a dia deles? Com certeza. A gente é um pouco bairrista, né? Porque eu trabalho com grandes agroindústrias, você trabalha numa grande agroindústria, a gente acaba esquecendo. Mas se a gente pensar, a grande fonte de alimentos que cai na nossa mesa, as hortaliças ali, os principais, vem da agricultura familiar, né? São os pequenos produtores. E você pega hoje pequenos produtores com alta produtividade. E o biológico e essas estão abertos para quem... há o advento, às vezes, do acesso, né? Você tem... Vamos pegar lá o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Às vezes a informação não chega, né? Isso. Lá. Infelizmente, nós moramos num país intercontinental que as diferenças são muito grandes. Né? Mas todas as tecnologias estão para o pequeno como o grande. É claro que tem que se adaptar. Sim. O grande vai precisar comprar um trator de 400 cavalos e o pequeno, muitas vezes, um trator de 65 vai sobrar para ele cavalos. Então ele tem que se adequar, mas há possibilidade. Muito bom. Eu vejo assim que é intangível, imensurável quanto a gente pode agregar nisso. Quanto a gente pode ganhar nessa. Bacana. Zé. Ô Zé, e quando a gente publicou, né, o vídeo, você apoiando a página e tudo mais, já deu muito ibope, isso é bom. Obrigado. Assim, fico muito feliz, Pedro. Mostra o profissional que você é da área, o network que você fez, e com isso surgiu algumas perguntas. Aí a gente selecionou 3, eu vou fazer 3 para a gente dar essa devolutiva pessoal. Uma delas tá assim, ó. Existem resultados visíveis logo nas primeiras aplicações ou em um processo que leva tempo? Então, assim, logo quando a gente aplica e tudo mais, o biológico que seja, em quanto tempo ele dá resultado? A gente tem que separar as áreas. Hoje você tem o uso de bacilos para solubilização de fósforo. Esse manejo não é imediato, é na próxima colheita que eu vou ver, na próxima análise de solo, de quanto fósforo eu tinha retido no solo, não lábil, de quanto eu tenho liberado para fósforo lábil. É outro benefício do biológico. Está provado que todos os bacilos e alguns tricodermas solubilizam fósforo. É um benefício agregado. E eu muitas vezes não coloco lá por causa disso, mas vou ganhar. Então, hoje tem produtos específicos para fazer isso. Só como solubilizador de fósforo. Mas, por exemplo, se eu vou controlar a broca da cana com Trichoderma galloi, um exemplo, que é um biológico, né? Ou com cotésia, eu já tenho um resultado em 60 dias. Se eu fui eficaz ou não. Porque já mostra na hora o número de entrenós brocados lá. Show. Então, assim, depende do manejo que eu vou fazer.
Sim, tem resultados que eu posso ver. Usar um bioativador na folha, ela tá seca e ela vegetar em poucos dias. Muito bom. Então vai muito de produto para produto e do manejo que vai ser realizado. Exatamente, o momento, a cultura e qual o alvo que eu vou usar esse biológico. Bacana. Aí, Zé, uma segunda pergunta. Quais cuidados o produtor precisa ter para garantir a eficiência desses produtos? Essa é boa, hein? Essa é muito legal. Os mesmos que eu tenho que fazer para o químico. Usar um bom equipamento, uma boa calibragem. Primeiro tem que armazenar qualquer produto de maneira certa. Tem um bom armazenamento na minha propriedade. Né? Tem alguns produtos que necessitam ser refrigerados. Para você ter ideia, produtos que eu coloco a nível de barracão, ele dura 30 dias. Se eu congelar, ele dura 1 ano. A partir que eu descongelei, eu já tenho que usar. É igual a carninha de churrasco lá. Sim. Descongelei, usa. Não dá para congelar de novo. Mas os cuidados são os mesmos. O furo da bala é o shelf life, né? Porque tem os biológicos, são organismos que estão lá parados, né? Eu tenho lá conídeos viáveis que vão germinar em água e vão no solo, vão se multiplicar e vão parasitar a doença ou seja, o nematóide ou a praga. Mas os cuidados são os mesmos. Um bom pH de calda, uma boa tecnologia de aplicação, o manejo correto. O manejo está aí. Ele está na hora certa, está no meu nível de controle. Eu perdi. Broca, por exemplo, se você entrar atrasado, o dano instalado não volta para trás. Os inteiros blocados vão estar lá. É um exemplo que ele está fazendo. Mas são iguaizinhos do químico, com algumas especificidades, eu diria assim. Bacana, Zé. E a terceira pergunta, Zé, que o pessoal trouxe: existe alguma cultura onde o uso de biológico tem se destacado mais? A cultura mais aderente e mais rápida foi a cana-de-açúcar, onde mais cresce. A soja vem crescendo absurdamente, que é a cultura mais plantada, mas o HF também se expressa há muito tempo, já de uso. Né? O produtor hoje de estufa de tomate, hoje ele não tem como conviver. Na Europa hoje, eles manejam pepino, tomate, outras culturas, assim, grande parte com biológicos. Até a polinização, Pedro. Olha aí. Hoje você tem abelhas que têm a capacidade de melhorar o potencial produtivo do tomate. É um manejo biológico, físico. O que eles faziam? Eles sopravam tomate com sopradores ou com as vassourinhas lá. Colocou as abelhas de maneira natural, não melíferas, que elas aumentaram a produtividade mais do que o soprador. Show. A natureza para a natureza. Isso é incrível, né? Incrível. Ô Zé, e essa pergunta eu preparei, a gente está chegando nos minutos finais desse bate-papo incrível, pude aprender muito e tenho certeza que o pessoal também aí aprendeu. E essa pergunta eu fiz questão de escrever para mim fazer ela pessoalmente para você, que qual é o conselho mais importante que você daria para quem quer fazer um manejo eficiente e sustentável no campo? Fazer boas práticas, Pedro. Né? Fazer a coisa certa desde o início. Não precisa reinventar a roda. Né? Só de mudar e procurar fazer o manejo correto, a hora certa, a variedade correta, o momento certo, o bom preparo de solo, a boa fertilidade, usar tudo, não queira reinventar a roda no primeiro início. Eu até brinco, por ser gordinho, né? Eu posso falar, a fase do regime, né? Se eu começo a fazer a coisa certa, eu vou lá, perco peso rapidamente. Chega um ponto que para mim perder peso é muito difícil. Aí eu preciso ter a mão de práticas diferentes, mas façam a coisa certa, no momento certo. Eu, como sou da área comercial, eu vejo lá o departamento de insumos, né, de compras, né, eles brigam com a gente pelos centavos. E a falta de boas práticas no campo, de manejo correto, esses centavos que eles brigam vão pro ralo facilmente. Não adiantou nada os insumos, o departamento de compras conseguir resgatar o melhor custo se ele não é usado direito. Então fazer a coisa certa. É muito simples, é claro, muito simples na maneira de eu falar, mas não precisa dar bala de prata para isso, é fazer a coisa certa. Não, você vê os grandes campeões de produtividade aí começaram pela coisa certa. E hoje eles estão com técnicas que muita gente ainda é cética, tá ali para quem quer ver. Sim. Né? Eu sento do lado dos congressos e eu fico ouvindo aqui do lado e fico ouvindo. É o perfeito, não sei o quê. Não, ele consegue porque ele é fornecedor. Replantio é uma prática que as usinas falam que só o fornecedor de cana consegue fazer. Mas eu consigo ter uma turma para fazer catação costal.
E não tem uma por Se replante. eu tiver mais plantas por metros ali e não tiver falha, talvez eu não vou ter planta daninha. Já parou para pensar isso e não fazer a coisa certa. Eu gosto muito de analogia que o exemplo prático nos traz a realidade do que fazer, né? Mas é verdade. Muito bom, Zé. E assim, desde já, gostaria de agradecer mais uma vez por esse bate-papo, que nem a gente teve a oportunidade de falar sobre biológico, manejo, parte sustentável. Então, assim, meu aprendizado, Zé, no dia de hoje, é a gente seguir realmente os lead time, fazer um manejo correto e ser resiliente, né? Que isso é o ponto fundamental para a gente conseguir alcançar grandes conquistas, grandes produção, impactar a vida de pessoas, que isso também ficou marcado para mim no dia de hoje. Então, assim, que o público possa aderir isso e colocar em prática, né? Porque uma coisa é a gente ter a oportunidade de ver, conhecer, ouvir, e outra coisa é a gente executar de fato, Zé. Muito obrigado. Pedro, eu agradeço, tá? E para mim é sempre muito rico discutir, né? E toda vez que eu falo alguma coisa daquilo que a gente talvez conheça um pouquinho mais, a gente acaba aprendendo mais. Toda vez que a gente estuda um assunto que a gente domina, a gente sempre aprende mais. Então esse ato da curiosidade de aprender e buscar, né? Eu acho que essa busca incansável é a nossa grande meta, né? E se eu pudesse largar uma mensagem, resiliência para mim é a palavra fundamental, porque o plantio direto no Brasil, quando ele foi implantado, os primeiros anos produziram menos. E ninguém abandonou a técnica que está aí hoje, acho que soja, né? Sim. Que é a nossa grande cultura. Plantio direto é uma realidade que não volta, né? Isso. E tá aí lá atrás, né? Esses dias elucidaram lá o holandês, né? Que implantou o plantio direto na região de Ponta Grossa, lá, né? Na região da ABC, das cooperativas Castro Holanda. E quanto ele foi resiliente para chegar até aqui. Não tinha nem máquina pronta. Né? Então, assim, acho que o primeiro ano, a mudança é difícil. Sair da caixinha é difícil, né? Porque a gente tem a tendência de... A operação... eu não tenho nada contra o pessoal da operação, pelo amor de Deus, adoro eles. É disso que eu vivo. Mas a operação tende ao lado mais fácil, porque inventaram o tal dos KPIs lá, que você tem meta para cumprir. Isso. E a gente atropela o processo. Então, 2 passinhos para trás ajuda muito. É essencial. Show de bola, Zé. É simples e parece que é fácil, né? Mas é a verdade. É o que eu acredito e, pelo amor de Deus, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que não sou dono da verdade, mas eu faço um apanhado de boas ideias que deram certo. Muito Essa bom. Que acho que eu me considero um extensionista agrícola, a gente tem a obrigação de levar de informação. Até falando dessa parte da extensão, é por isso que surgiu o Agroinfluencer 7. Sim. Com o intuito da gente levar essas informações para o pequeno, para o grande produtor. E assim, Zé, falando de resiliência, né? Fico muito satisfeito com o uso dessa palavra e de colocá-la em prática, porque até comentei ali nos bastidores que o Agroinfluencer ele surgiu realmente para promover o agronegócio. E uma das expectativas até minha era fazer o podcast, e até então a gente só estava fazendo as gravações no campo, que é a finalidade nossa, ter o prazer de mostrar o dia a dia, a produção, as dificuldades e tudo mais. Mas assim, ter a oportunidade de fazer aqui também, então mostra a resiliência que a gente teve, que eu tive, as pessoas ao meu redor que incentivou para mim chegar até aqui e fazer com um grande amigo e parceiro é satisfatório. Então assim, para fechar, agradeço mesmo pela oportunidade, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar esse conhecimento rico, a experiência de vida, e tamo junto, sabe que você pode contar comigo aí. Pedro, não tenho dúvida disso, né? Acho que nós formamos uma parceria incrível, né? Eu me sinto em casa toda vez que eu vou trabalhar com vocês lá. Para mim é muito gratificante e eu acho que tudo que a gente tem que passar, que você consiga 1% mudar alguma coisa, né? Uma gota de água move o oceano. Sim. Não tenha dúvida disso, né? E a gente não pode parar por aí, né? Com certeza. Vamos avante. As grandes descobertas do mundo vieram de inúmeros acertos. Inúmeros erros, né? Isso aí. Então eu acredito muito nisso. E como ser humano, eu tento melhorar cada dia e para mim aprender todo dia é primordial. Show de bola, Zé. Tá? Obrigado, Pedro. Eu agradeço. Parabéns pela tua iniciativa. A gente precisa de mais pessoas assim que queiram difundir boas informações. A gente está carente disso cada vez mais. E fica aqui a minha apoio à página que eu puder fazer e sou muito grato por estar aqui hoje. Para mim é um prazer imenso. Agradeço, Zé. Obrigadão. Obrigado, Pedro. Valeu. Bom, pessoal, chegamos mais um final, né, de episódio, um dia rico de conhecimento, um grande amigo e parceiro.
sou suspeito a dizer, mas admiro demais e tem conteúdo incrível por aí. Espero que vocês gostem, mas não esqueçam, pessoal, curtam, sigam, compartilhem, segue a gente, ativa o sininho, que é muito importante. E quem caminha junto... Cresce mais forte, Pedro. Isso aí. Adiante, Zé. Com certeza.